Vamos chamar aqui, falando em música, chamar o André. André vai falar de outro músico, que é o Milley, pô. De um cacete. Milley. Boa tarde, Helder. Boa tarde, César. Falou merda, né? Falou merda de novo. Sempre, né? Sempre, né? Uma metralhadora de merda, cara, né? Você tem a foto aí pra colocar aí, Helder? Que a foto é Vou pôr aqui na tela já, mas pode ir falando aí, introduzindo o assunto. Bem, o Milley ficou feliz, né? Porque o Cast ganhou a eleição no Chile, né? Daí o que ele fez? Ele decidiu fazer aquela arte, né? Uma arte bem bonita, né? Falando aí sobre que agora você tem uma divisão entre direita e esquerda na América Latina. E basicamente ele retratou os países que são de direita na América Latina como um país, quase aquelas imagens Lucy Borne, né? Que aquela coisa lá meio Testemunho de Jeová, um negócio perfeito, tecnológico, maravilhoso, e a direita, né, os países de esquerda, como um grande favelão de céu aberto, né? Pelo amor de Deus, cara. O cara tem coragem de falar isso, sendo que 31% do país dele tá na fome, tá na miséria, tá na pobreza. O cara tem coragem de falar isso depois da inflação argentina tá batendo casa de 2 dígitos por ano, no ano, batendo 2,5% no mês, cara. Ele colocou a Argentina na miséria e tem coragem de colocar uma foto dessa, cara. Só assim para. É aquela coisa, né? Eles têm que vender, né, o liberalismo econômico como futuro, né? Essa porra toda, né, cara? Exatamente. E tá na moda, né? Só falar sobre questão de mapa, Calejão. Já passo para você aí, não vou nem fazer perguntas, vou fazer um complemento. Questão de mapa tá muito comum agora nas redes sociais, no Twitter, pessoal de direita dividindo onde eles acham que seria mais próspero, dentro do Brasil, dentro da América do Sul. Hoje em dia já atinge até o Paraguai, né? Eles querem se dividir com o Sul, incluindo o Paraguai, e às vezes coloca lá o Centro-Oeste junto. Enfim, tá uma moda de fazer essas divisões nonsense do que seria mais apropriado para ter um país próspero ou um continente próspero. Isso já tá virando uma moda que, não sei se beira, né? Mas pode dizer que tá muito perto de uma ideia eugenista, na maioria das vezes, para não cravar que é mesmo uma ideia eugenista. Mas pode completar aí, Calejão. Desculpa aí ter interrompido você. Não, imagina, mano. Super pertinente, não tenha dúvida. É exatamente isso. O fundamento desse raciocínio tem como base a superioridade moral de um modelo de sociabilidade escravocrata, que vigorou durante quase 4 séculos. Isso aí é a expressão contemporânea, o que esses canalhas fazem, não tem a menor dúvida. Agora, André, queria ouvir de ti, cara. Eu conversei com um amigo jornalista que está lá no Chile, acompanhou a vitória do Cast e disse que a ideia do Cast é um pouco a la Milei, assim, que ele deve querer indultar os milicos da era Pinochet e que ele vai para a questão de redução total do Estado, cortando 6 bilhões de dólares do orçamento. Você acha que é por aí? O que você vê como cenário possível para o Chile com a eleição do Cast, cara? Ele já começou, a primeira fala dele, né, já começou falando assim, teremos um primeiro ano muito duro, né? Então, que a grande fala a esquerda arrebentou a economia e a gente tem que limpar a sala agora. Sendo que o Boric... Não vi, Helder. A hora da austeridade. A hora da austeridade. Sendo que o Boric, cara, ele não conseguiu fazer porra nenhuma, vamos falar a verdade, né? As reformas que ele propôs, nada foi para frente. O máximo que ele fez foi alguma reforminha um pouco mais liberal, inclusive. A Constituição chilena que ele estava para aprovar, ele fez tanta besteira, ele foi tão para a direita, foi tão para sentar, que eles chamam assim da esquerda moderna, que sabe o ver, não sei o que tem responsabilidade fiscal. Deu água para burro, não funcionou em nada. E aí os caras perderam um pouco da esperança e votaram, né? A gente sabe que quando você tem um governo de esquerda que faz besteira pra caramba e foge das suas pautas principais, é só ver o que o Fernandes fez na Argentina agora, você vai lá e coloca o louco para entrar. E aí o cara vai prometer já primeiro ano redução do Estado, cortando um monte de gastos, quer mexer na aposentadoria de novo, porque, cara, a aposentadoria chilena já é um dos maiores desastres que tem na América Latina, né? Que usa aquele modelo lá que o Paulo Guedes tanto ama lá, que é você meio de captação, né? Que você recebe aquilo que você pagou em vida, né? Não é social, né? Cada um por si. Ele quer aumentar ainda mais
a aposentadoria, né, a idade mínima para aposentadoria, acho que iria para 70 anos para as mulheres, 75 anos para os homens. Um país que, pô, eu não sei qual que é a média de idade do Chile, né? Mas se a gente for pegar, que deve ser próxima do Brasil, 76 anos, basicamente só vai se aposentar quem morar em Santiago. Porque se a gente sabe que nessa questão de média, a gente sabe que as regiões mais pobres costumam ter médias muito menores aí de expectativa de vida, cara. 81 anos, André, eu achei aqui no Chile. 6 anos para aproveitar a vida aí, muito bom. Realmente, muito bom. Todo fudido, você não consegue mais ficar de pé, mijando na fralda geriátrica. Ei, agora você vai lá. Cara, é aquela coisa que eu falei, cara. Esses caras odeiam aposentado, porque aposentado não serve mais para a dinâmica do capital. Ele não tem mais força de trabalho, então ele tem que ser descartado. Essa é a lógica dos caras. Ele quer, que nem o Milei quer fazer também na Argentina. Eu ouvi no rádio hoje eu falando lá sobre isso. É uma tentativa de fazer com que o mundo volte à liberalização do século XIX, quando você tinha, então, sem direitos trabalhistas nenhum, vendendo isso, né, como se fosse questão de eu sou empreendedor, então cada um é o capitalista de si próprio, né, mas daí é só uma maquiagem para fazer com que o cara perca qualquer direito trabalhista, e fazer os caras trabalhar 12 horas possível lá, que eles quiserem lá, para isso. Ele vai seguir a mesma coisa do Milei, a mesma coisa. É um receituário que se repete aqui na América Latina, né? Principalmente nessas alternâncias de poder. A gente viu isso em vários países, inclusive aqui no Brasil. E é um receituário que, na maioria das vezes, não dá o resultado esperado. Não dá o resultado esperado. E eles trazem muito mais um agravamento, né, da miséria, da fome e de todas as mazelas que os países já passam. Mas sempre com aquela falsa esperança de que, olha, o remédio é amargo agora para o bolo crescer lá na frente. Só que você vende essa fumaça e não vai chegar até esse momento para cumprir o que você disse. Porque vai acontecer alguma coisa no meio do caminho, você vai perder, vai entrar um sucessor, você vai culpar o sucessor que entrou no seu lugar, mesmo que seja de direita. Sempre tem alguém para botar culpa, né? E eles vão seguir, né? E esse é o mais perigoso ainda no caso do Chile, que é o seguinte, porque eles vão evocar a memória do Pinochet, e o Pinochet é o símbolo do experimento do laboratório neoliberalista no mundo, né? É só lembrar, cara, o próprio Milton Friedman foi para lá, ele levou os Chicago Boys para lá, a Margaret Thatcher patrocinou o Estado chileno para isso, Paulo Guedes estava lá trabalhando com o Milton Friedman lá nos anos 60, nos anos 70. Então, ele vai evocar essa memória do Pinochet, tanto que ele se diz apoiador abertamente do Pinochet, fala dessa questão, e aí o Pinochet tem muita coisa aqui, porque o pessoal, ele fala assim, ele foi um desgraçado, a maior parte econômica era boa, né? Ele fala, esse pessoal liberal, eles costumam passar o paninho para isso, né? Na questão do Pinochet, foda-se se ele matou milhares de chilenos lá, não, mas ele fez as reformas liberalizantes, como se isso aí fosse desculpa para alguma coisa, né? Mas não, ele vai evocar a memória do Pinochet e vai usar isso para fazer o seu plano liberalizante, com o apoio da direita, da extrema-direita e dos saudosistas que não conseguem entender que os caras só estão nessa situação que está lá por causa do Pinochet, que fez as reformas liberalizantes e que acabaram com a aposentadoria das pessoas. Basicamente isso. Ô, André, você sabe que eu tive um debate, Helder, faz uns 3 anos, com um cara que chama... Acho que é Hélio Beltrão, André, o nome dele. Você conhece esse cara ou não? Pô, bem da ditadura. Isso, na CNN. E esse cara ficou putaço comigo, porque eu apontei a relação entre Hayek, a escola austríaca e tal, e o Pinochet, porque o Hayek escreve, de fato, acho que uma carta que foi publicada num veículo, não vou lembrar tudo de cabeça, mas defendendo que o regime autoritário do próprio Pinochet poderia ser uma saída para proteger melhor a liberdade econômica e todo esse tipo de ladainha. E esse cara ficou putasco, eu estava inventando coisa e mentindo, aí depois eu publiquei nas redes a carta, tudo, enfim, tem literatura científica em cima disso. Então, cara, eu pensava enquanto eu te escutava, André, esse é um projeto que está sendo organizado há muito tempo, né? Não é algo que comece agora com o Milei na Argentina ou com o Cast no Chile. Isso tem uma raiz muito profunda já na
na metade do século passado já, né? Quase 100 anos agora. Começa assim, o surgimento, assim, o Hayek ele perdeu a discussão para o Keynes, né, quando foi da crise de 29. Aí eles criam aquele grupo de Montpellier, que é o pessoal que é uma união dos austríacos com os monetaristas, né? Eles vão tentar reorganizar as ideias econômicas dele e vão tentar, a partir do ferramental instrumental matemático que tinha acabado de surgir na época, ir para cima e começar a formular os novos planos, né, a nova política macroeconômica mundial. Aí surge, nos anos 80, o novo consenso macroeconômico, que é em Washington, né, o consenso de Washington, surge a ideia de regime de metas de inflação, surge a ideia de globalização econômica, surge a ideia de flexibilização cambial plena, abertura comercial de mercado, surge tudo isso, cara, isso é tudo uma construção para tentar matar o keynesianismo, que entra em crise nos anos 70, porque chega no limite dele, e a partir dessa crise dos anos 70, eles entram de tratorado e tudo. Em 2008, esses pensam que esses caras iam morrer, não. Eles continuaram dobrando a aposta e aumentaram o radicalismo deles para isso. Então, isso é um projeto, cara, há muitos e muitos anos, porque, assim, a economia liberal, ela não suporta que ela perdeu, sei lá, 30 anos de vida dela, por causa que aconteceu uma crise e o Keynes ganhou o debate. Eles não vão perdoar isso nunca. Tanto que eles não vão deixar isso acontecer de novo. Porque agora eles têm mídia, agora eles têm tudo mais, agora tem internet, agora tem isso. Então, eles preferiram apostar num fascismo, e num fascismo com outra cara, que o fascismo dos anos 30, ele era até desenvolvimentista, até por causa que ele estava precisando, né, dar uma resposta a 29. Não, agora é um fascismo que está junto com o liberalismo econômico de braços dados, e vamos abraçar o mundo, e vamos acabar com o mundo, mas a gente não vai perder o poder. Então é um outro fascismo agora, um fascismo que até muda o aspecto econômico dele. E aqui a gente vai ver o quê, Campedelli? Como sempre, economistas, o pessoal do Partido Novo, o próprio Tarcínico já está postando lá nas redes sociais, fotos com Cast. Então, a gente vai ver o mesmo corolário de sempre, né? Olha, a gente tem que se mirar no exemplo do Chile. É isso aqui que o Brasil deve seguir, porque no Chile já deu certo. Nem começou o governo, mas já deu certo. Já deu certo. Tudo bem que o governo do Gabriel Boric foi muito fraco. Realmente é um governo fraco que não vai deixar um grande legado. Ninguém pode negar isso também. É porque o cara é de esquerda, coisa e tal. Não, é um governo sem legados profundos no Chile. Mas já se coloca, né, assim como foi durante a vitória do Milei, como o caminho econômico a se seguir, sendo que nem começou o mandato. Não, vai ser assim, né? Porque vai chegar até o momento que vai chegar no último ano lá do Macri que fala, não foi liberal o suficiente. Aí vai chegar essa certa hora, né, que vai falar, não. Aí eles vão abrir a carta do populismo, né? Que daí provavelmente no último ano eles vão torrar o rios de dinheiro que não tem. O Milei vai fazer isso para tentar ganhar a eleição de 2026. Vai pegar empréstimo até da mãe dele lá para tentar estabilizar a taxa de câmbio, vai fazer gasto para caramba. O Bolsonaro não fez isso? O ultraliberal do Paulo Guedes não fez isso? Meteu a mão no erário, meteu a mão no dinheiro público para dar benefício via Caixa Econômica Federal, para turbinar Auxílio Brasil, para todo tipo de coisa. Tentou efetivamente um estelionato eleitoral, cara. Exato, todo mundo vai fazer isso, cara. Eles vão fazer isso até porque é o modus operandi. O Friedman falava que assim, que isso aí era ruim por causa que ia gerar inflação, mas isso daí dava efeito. O Friedman fala, tá no livro do Friedman, não é nem keynesianismo. Ele fala, ó, isso aí dá efeito de curto prazo. Aí depois, se quiser lidar com inflação, faz. Só que aí eles pegam a interpretação e falam, vale a pena fazer isso para tirar o PT, para tirar a Jara, vai tirar a Kirchner. Então, é um remédio amargo, digamos assim, né? E os 20 bi, André, que ele prometeu, o Trump prometeu? Ele disse que veio o dinheiro, né? Os 20 bilhões de dólares. Né? Meteu um na volta, nós vê isso aí. Cara, que assim, para estar tão desnivelado o câmbio lá e tá gerando inflação ainda, tá nessa questão de na volta a gente compra, porque não entrou lá o dinheiro, não teve registro contábil ainda desse dinheiro. E eles iam fazer essa operação via o JP Morgan e tal. Cara, tá muito estranho esse negócio ainda, né? Então, eu acho que assim, vai chegar esse dinheiro? Vai chegar, mas por enquanto não chegou ainda não, né? Vamos ver como que vai ser a operação e tal. Que assim, só o anúncio já foi suficiente para ele ganhar. Então, às vezes ele nem precisa mais, cara. É aquele lance que a gente sempre fala, né? Quando a pessoa fala uma merda e depois ela se arrepende, o pedido de desculpas, ele não tem o mesmo impacto da merda que ele falou.
Então não adianta colocar notinha de esclarecimento, videozinho de quem me conhece sabe. A merda, ela já causou um grande problema que a desculpa nunca vai corrigir, nunca. E às vezes a desculpa passa até batido, né? Então, a mesma coisa de anúncio. Anunciou. Ah, vai cumprir? Não, anunciou, cara. Para vias de comparação também, tem aquele lance de sujeito é investigado. Mas, pô, ele foi julgado? Foi condenado? Não. Ele foi investigado, mas já sai como bandido para muitas pessoas. Depende da cor da pessoa, né? Porque tem cara que tá sendo investigado aí que ainda tá indo em tudo quanto é. Tá indo em tudo quanto é podcast de direita, ainda vai em talk show famoso aí, né? É traficante do PCC, quase, basicamente, o cara aí, mas não, esse daí é branco, então tá tranquilo, né? Sim. E principalmente as esferas, né, que o cara circula, Helder, sabe? A depender das esferas, a depender da influência, a depender do poder socioeconômico. Mas, cara, pela primeira vez eu vejo que o povo brasileiro também tá prestando muita atenção nisso. Não sei não, vamos ver. Não sei se isso aí vai acabar em pizza, não. Essas operações da PF, o que tá acontecendo ultimamente aí, vamos ver. Vamos ver. É isso aí. Isso aí, André. Obrigado, viu, por mais uma participação aí. Você volta ainda essa semana, né? Acho que na sexta-feira. Sexta-feira acho que eu volto. Se aparecer alguma coisa amanhã, eu também volto. Vamos ver. Depende do assunto, né? Demorou então. Então é isso, cara. Valeu. Amanhã a gente vai fazer em horário diferente. Não sei se vai rolar para você, por conta do jogo aí. Mas obrigado, viu, velho? Fica tranquilo, a gente se vê, gente. Até mais aí. Tchau, tchau. Valeu, lindão. Um abraço, mano. Valeu, mano. Deixa eu ler aqui alguns superchats da galera. Driele Naama, o que mais tem aqui no Chile é aposentado, trabalhando porque a grana não é suficiente. Você vai no supermercado e tem uma galera com uns 80 anos no caixa. É bizarro. Eu tive no Chile no começo do ano e eu vi isso, né? E eu vi também, assim, a situação é bem diferente, né, daqui do Brasil. Pô, pode ser um lugar que tem muitos lugares agradáveis para viver, é evidente. Toda cidade vai ter lugar mais agradável do que a cidade que você mora, lugares menos agradáveis. Tudo vai depender da sua adaptação, se é aquilo mesmo que você procura. Mas a questão é que o custo de vida no Chile é muito alto, cara. O salário mínimo deles lá é um pouco mais alto que o nosso aqui também. Mas o custo de vida é muito, 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 muito alto, Calijão. E que assim, ó, você sai pra jantar com a família e não ir num lugar muito top, não. Um lugar mais ou menos. Um lugarzinho que você vai com a família aqui, no meu caso, que eu tenho 2 filhos, que comem como se fossem adultos já. Sim. Né? Eu e minha esposa, 4 pessoas. Meus filhos comem pra caralho. Vai no 400 pau, né? 400 conto. Lá. Tá. Né? Lá mínimo 400 conto. Tá. No mínimo o ticket médio lá é 100 conto por cabeça. Tá. Você não paga menos que isso, tá? Coisa que aqui, se você for sair e tal, você vai às vezes até num rodízio japa, você gasta menos do que isso aqui em São Paulo. Você vai no almoço, né, que é um pouco mais barato e tal. E na idade da mel, que ainda paga meia, então você dá pra gastar isso. Lá não, cara, lá é um rango normal, o Calejão. Uma carne, um arroz e a batata. Tá ligado? Você vai no mercado também, você compra uma caixinha de breja, é 90 pau. De 6 ou 8, assim. Sim. E não tô falando que é breja premium, não sei o quê, não. Cerveja que aqui no Brasil, Stella, Heineken, tá? É nesse nível. E Santiago, você foi para Santiago? Eu fui para vários lugares. Fui para São Alfonso del Mar, fui para Vinha del Mar, fui para Santiago, fui para aquela cidade que tem do lado, que tem até o congresso lá, que eu esqueci o nome agora, mano. Mas do ladinho de Santiago ali. Então fui para muitos lugares. É muito caro, velho. É muito caro. Muito, 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 muito caro, assim. Viver no Chile. Então, eu imagino que é uma situação, se você entra numa austeridade também, o primeiro a sentir é o cara que é de classe média baixa, mercado é muito caro, você não tem tantos produtos quanto aqui, né? Aqui você entra em qualquer mercadinho de vila, puta, mano, 15 tipos de pasta de dente, 80 tipos de pão, qualquer lugar que você vai, cara, né, em São Paulo. Lá não, lá já tem pouco produto, porque eles têm uma indústria muito fraca, tem que trazer muita coisa de fora, então tudo é muito caro no Chile. A ver, né? Vamos dar uma olhada aí como que vai ser esses primeiros meses do cast. Valparaíso, isso mesmo, passei em Valparaíso também. E aí, por exemplo, você vai em Valparaíso, já é outra história, cara. Já é uma cidade
com bastante casa de padrão baixo, assim, entendeu? Muito diferente de Santiago, que tá do lado ali. Então se vende, como sempre a gente sabe, né? Se vende muita fumaça e nem tudo é como o pessoal que gosta de gargantear de que o mundo tá acabando aqui no Brasil nas redes sociais. Hoje eu quero te mostrar algo que descobri que pode mudar sua realidade. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar. E revolucionar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Luiz Felipe, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas, após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Luiz Felipe conseguiu fazer 101 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 500 reais logo no primeiro dia. Eu sei que você já deve ter ouvido muito dessas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com as suas contas básicas. E pode ficar tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Você vai repetir o mesmo resultado do primeiro dia? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para pegar o jeito, mas aplicando tudo direitinho, você chega lá. Só que para entender como funciona muito bem, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho, mas com liberdade total. Trabalha de onde quiser, quando quiser. Então, se você acredita que essa oportunidade pode ser uma boa para ter uma renda extra, clica no link que está na descrição desse vídeo. Assiste as 3 aulas do Clayson e decide depois. É gratuito e já te ensina uma forma real de renda extra.